Olá a todos que acompanham o canal Macrofaz, eu sou Ademir Martins e este vídeo é uma continuação do primeiro vídeo que a gente viu a apresentação do nosso formulário, ou seja, do nosso projeto de agendamento de salas. E neste vídeo aqui a gente vai começar a ver algumas particularidades, ou seja, a gente vai ver no detalhe aquilo que é novo e que a gente não viu nos outros vídeos, ok? Bom, a primeira coisa que eu queria mostrar aqui é como que eu fiz para trabalhar com tantos labels, né? E sendo que a gente tem que ficar mudando a cor desses labels a cada atualização de tela. Então a gente pode notar que aqui nós temos, portanto, 252 labels, e se a gente tivesse que trabalhar com cada um deles através do nome, se tornaria uma tarefa muito difícil e muito trabalhosa também. Portanto, a primeira coisa que eu vou falar é como a gente pode fazer para trabalhar com a matriz de objetos, ou seja, ao invés da gente trabalhar com os nomes dos labels, a gente trabalha com uma numeração. E aí, trabalhando com os números, a coisa fica muito mais fácil. Então, agora a gente vai ver sobre matriz de objetos. Bom, então como a gente viu lá no funcionamento do programa, quando esse formulário principal aqui é exibido, ele já faz a consulta lá no banco e pinta os labels de acordo com os agendamentos, ok? Portanto, a primeira coisa que eu fiz foi colocar aqui no evento initialize do formulário, né? Esse evento aqui que a gente está vendo, que é o primeiro evento que é ativado quando o formulário é carregado na tela. Portanto, vai ser esse evento que a gente vai usar para pintar os labels. Bom, então aqui eu criei um formuláriozinho para a gente fazer um teste separado aqui do programa lá. Então, eu tenho aqui 3 labels, eu simplesmente criei o primeiro e depois eu copiei e colei para criar os outros. É interessante que a gente crie os labels na sequência, porque daí fica mais fácil da gente mudar para a matriz, né, e trabalhar com a numeração, ok? Portanto, eu tenho 3 labels aqui e agora a gente vai ver como trabalhar com um número ao invés de trabalhar com um nome. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar uma variável que vai servir de matriz para a gente. Então, a gente cria uma variável com o nome que a gente quiser. Por exemplo, lá no programa eu usei a variável sala, né? O nome de variável sala. Então, a gente pode escrever aqui sala e depois a gente abre um parênteses para mostrar qual vai ser o dimensionamento, né, da nossa matriz. Então, aqui a gente já começa a dizer que essa variável que a gente acabou de criar vai ser uma matriz. E depois que a gente abre o parênteses, a gente vai dizer qual vai ser o tamanho dessa matriz em números. Bom, como eu criei apenas 3 labels, eu vou dizer que a nossa matriz vai ser de 1 até 3. Depois disso, a gente fecha o parênteses aqui e coloca o tipo da variável como objeto, escrevendo, claro, o asObject. Com isso, a gente criou a nossa variável de matriz. Lá no programa, como eu tinha 252 labels que correspondia a cada 30 minutos, a minha matriz nesse caso foi de 1 até 252. Agora eu vou criar uma variável para a gente percorrer todos esses números, ou seja, a gente vai criar uma variável para ser usada no nosso looping, que vai percorrer cada um dos números, ok? Eu vou usar o looping chamado forNext. Quem tiver dificuldade sobre looping, a gente tem um vídeo lá que fala sobre os 3 tipos de looping, inclusive esse que a gente vai estar usando aqui, ok? Então, eu vou criar aqui, a minha variável vai chamar roda, para dar o sentido de que vai rodar, de que vai percorrer, né? E vai ser do tipo integer, que é o suficiente para a gente percorrer aí os 3 labels, ou se fosse o caso, os 252 labels, ok? Bom, então agora o que a gente vai fazer é atribuir a variável de matriz que a gente acabou de criar com o nosso label, ou com os labels que a gente tem no nosso formulário. Então, eu começo com a palavra set, porque a gente vai setar aqui, né, atribuir a nossa matriz, a nossa variável de matriz. Então, set sala número 1, que é a primeira, vai ser igual ao label, também o primeiro label, número 1. Então, com isso, o que a gente fez? A gente atribuiu e disse, olha, a minha matriz número 1 vai ser o meu label 1. E a partir de então, a gente passa a usar apenas a nossa variável de matriz, porque dentro dela a gente pode usar
a numeração. Como no nosso formulário a gente tem apenas 3 labels, a gente pode copiar 3 mais 2 vezes isso aqui, e daí a gente altera a numeração aqui correspondente a cada um dos labels. Bom, notem o seguinte, que eu estou aqui no evento clique, porque é o primeiro evento que o formulário abre quando a gente clica nele. Então, se eu cliquei no formulário aqui pela primeira vez, ele abre esse evento clique, e como eu disse lá no começo, a gente tem que usar o evento initialize. Então, a gente troca aqui para o evento initialize e tira o nosso código do evento clique aqui. Tira daqui e coloca aqui no initialize. E claro, apaga o evento clique, porque a gente não vai usar. Portanto, agora, se eu executar o nosso evento initialize, todos os labels serão atribuídos a cada uma das matrizes que a gente criou lá. Portanto, agora a gente já pode trabalhar, ou seja, a gente já pode agir no nosso label através da nossa matriz. Então, eu vou colocar aqui o nosso looping, que é o for next. Ele vai rodar de 1 até 3, porque eu só tenho 3 labels aqui. E agora eu já posso me referenciar à minha matriz ao invés do nosso label. Então, aqui o que eu estou fazendo seria a mesma coisa se eu não tivesse criado uma matriz, colocar label 1 e usar esse label. Então, a gente está fazendo agora usando a matriz, que vai ser cada uma ou cada um dos numeradores do nosso looping. Então, quando ele estiver no primeiro, então vai ser o primeiro label do roda. Nós vamos pintar o label de outra cor, ou seja, a gente vai usar a propriedade chamada backcolor. Então, eu escrevo aqui backcolor. Essa propriedade vai receber a cor amarela. E eu vou escrever aqui VB Yellow, que é a cor amarela. Então, só para a gente fazer um teste aqui e ver como é que funciona a matriz de objetos, ok? Então, agora, se a gente executar o nosso programa, ele já vai agir em cima dos nossos labels através das nossas matrizes, né? Ou seja, da numeração de matriz que a gente atribuiu ao label. Bom, agora uma dica que eu quero dar nesse preenchimento, né? Imagina se a gente tivesse que fazer isso, por exemplo, com 252 labels. A gente ia ter que copiar e colar e alterar a numeração de cada um dos labels. Então, a dica que eu dou aqui é a gente usar o próprio Excel para ajudar a gente a preencher todos esses códigos, né? Então, o que eu fiz aqui? Eu escrevi aqui, concatenei com essa coluna aqui, e agora eu posso arrastar o nosso texto e ele vai autonumerar para a gente aqui em cada um dos números de matriz que a gente precisar. Então, dessa forma, a gente pode fazer, né, o autopreenchimento aqui usando a própria planilha do Excel, e assim fica muito mais fácil. A gente só copia e cola lá para o nosso código, sem ter que digitar cada uma das nossas linhas. E uma vez atribuído a nossa matriz aos nossos labels, a gente passa a usar a matriz como se fosse o nosso label. Então, se a gente precisasse usar, por exemplo, outra propriedade, que seria a fonte, né, aqui, a forecolor do nosso label, a gente poderia usar também da mesma forma que a gente usou o nosso backcolor, que é a nossa cor de fundo. Então, por exemplo, se eu quisesse alterar a cor da fonte, basta eu colocar aqui a nossa matriz novamente com o roda e trocar aqui a propriedade para forecolor e usar uma cor aqui qualquer. Eu usei o VB Red. E assim a gente já pode executar, que ele também vai trocar a cor da fonte, ok? Bom, então nesse vídeo era isso que eu queria mostrar para vocês, como a gente usa a matriz de objetos para facilitar a nossa criação e alteração de objetos através de uma numeração de matriz. Nos próximos vídeos a gente vai estar vendo outras coisas relacionadas ao projeto Agendamento de Salas, que é esse projeto que a gente está trabalhando aqui, ok? Então, eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, obrigado por ter assistido. Um grande abraço e até o próximo.